Olá, muito boa noite. Mais uma semana terminando hoje, 9 de julho. Não esqueça que você pode acompanhar a programação pelo portal guará.com. Vamos aos destaques. Novas medidas mais flexíveis foram apresentadas pelo governador Flávio Dino para o comércio e regras sanitárias. Prefeitura segue com a entrega de escolas reformadas e devidamente preparadas com itens de combate ao coronavírus. A Assembleia Legislativa apresenta relatório final da CPI dos combustíveis. Planos de saúde individuais terão redução na mensalidade. E ainda, governo inicia processo de licitação do serviço de ferry-boat. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Nosso destaque de hoje, o JG trata da apresentação do conjunto de medidas e análises sobre a pandemia do coronavírus no Maranhão. O governador apresentou hoje um estudo sobre a eficácia da vacinação, números de internações que vêm caindo e possibilitando maior atenção a outras enfermidades. Durante a explanação, Flávio Dino reforçou o pedido para que as pessoas compareçam e tomem a segunda dose da vacina. O efeito da vacinação em relação às pessoas internadas. Nós vemos aqui, nesta barra vermelha, as pessoas com menos de 60 anos. E com a barra azul, as pessoas com mais de 60 anos. O que é que nós estamos vendo? Que a quantidade de pessoas com mais de 60 anos nos hospitais do Maranhão também está caindo. Por que ocorre isso? Porque essas pessoas já estão, provavelmente, na sua imensa maioria, com 2 doses de vacina. Então, porque elas têm uma proteção mais alta, estão indo menos ao hospital. Nós estamos convertendo leitos que estavam exclusivamente para coronavírus, estão voltando a receber outros pacientes, inclusive no âmbito das chamadas cirurgias eletivas. Vamos programar nesse segundo semestre, em continuando esta tendência, mutirões de cirurgias eletivas na rede estadual do governo do Maranhão para conseguirmos compensar esse período de ápice do coronavírus. Se nós temos a continuidade desse descenso, dessa queda, isso permitirá que façamos mutirões de cirurgias eletivas para que com isso possamos diminuir as consequências no represamento de procedimentos na rede pública e estadual em face da pandemia do coronavírus. Quero pedir atenção aos profissionais de segurança, aos bombeiros, Forças Armadas e aos educadores. Está havendo uma procura muito pequena da segunda dose da vacina. Nós temos milhares de doses de vacina em estoque para a segunda dose. E eu quero, portanto, pedir a esses profissionais que já foram vacinados com a primeira dose que compareçam aos postos de vacinação. Nós tivemos, num desses pontos aqui, dia de atender somente 9 pessoas, o dia inteiro. Uma lembrança sobre as medidas sanitárias e algumas mudanças. Eventos continuam com até 150 pessoas, os eventos podem ocorrer até meia-noite, a administração pública estadual está funcionando com 80% da sua capacidade, era 50%. Igreja 70% da capacidade. Grupo de risco, após 30 dias de vacina, deve retornar, exceto gestantes, ou seja, gestantes permanecem afastadas. Comércio e indústria entre 9 e 21 horas, de um modo geral. Academia e supermercado, 6 à meia-noite. Nós estamos mudando o horário das academias, elas podem voltar a funcionar em horário pleno, se desejarem, claro.
Shopping também nós estamos alterando o horário, pode retornar, se desejarem, ao horário normal, até 22 horas. Bar e restaurante até meia-noite, supermercados, academias, salões, etc., com 70% da capacidade. Quero enfatizar que isto é necessário, porque o coronavírus não foi erradicado. Olha, na pauta educação, o município de São Luís segue ainda com dificuldades quanto à aplicação de aulas aos alunos da rede. Muitas escolas ainda precisam passar por reformas e só assim pensar em aulas remotas ou presenciais. Hoje a Prefeitura entregou 2 unidades de ensino devidamente requalificadas. A web Pedro Marcosini Bertol, que fica no Jaracati, e também a outra web, Alberto Pinheiro, anexo infantil, que fica no centro da cidade. A CEMED providenciou que as unidades fossem montadas com os protocolos sanitários contra a Covid-19. As reformas e readequações nas unidades de educação na capital fazem parte do programa Escola Nova. Veja o que disse o prefeito Eduardo Braide. Acabamos de entregar mais 2 escolas por meio do programa Escola Nova, totalmente reformadas, a Pedro Bertol, lá no bairro de Jaracati, e Alberto Pinheiro, aqui no centro. Então, um trabalho que não para daqui para frente, para que a gente possa reformar cada vez mais escolas, transformá-las em espaços com conforto, de qualidade, e para que a gente tenha um retorno seguro das aulas já nos próximos dias. E encerrou hoje o atendimento feito pela Secretaria Municipal de Educação aos dirigentes das escolas comunitárias. O objetivo é agilizar os processos dos convênios firmados com o Executivo Municipal para o pagamento dos recursos do Fundeb. O prazo para que as escolas comunitárias possam apresentar a documentação foi estendido até o dia 31 de agosto. Até o momento, estão aptas 109 instituições. As demais 46 escolas comunitárias estão se estruturando para apresentarem no prazo os seus documentos regularizados. Bem, e a gente fala agora do intervalo. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, informações sobre uma grande operação nacional em postos de combustíveis. Também o resultado da CPI na Assembleia Legislativa. Voltamos e falando da insatisfação generalizada sobre o preço do combustível praticado na capital São Luís e também em outros municípios do estado. Estamos próximos do valor de R$ 6,00 o litro da gasolina. Bem, em nível nacional foi realizada a Operação Petróleo Real, onde resultou na autuação de 305 postos de combustíveis. Nestes foram identificadas irregularidades nas bombas. 7 pessoas foram presas. Esta ação que aconteceu esta semana em cidades do Brasil retrata também a insatisfação de todos os brasileiros. No Maranhão, além da atuação do PROCON e outros órgãos realizando fiscalizações constantes, tivemos por 120 dias investigações e apurações realizadas pela Assembleia Legislativa com a CPI dos combustíveis. Bem, e hoje pela manhã foi feita a leitura do documento final da CPI pelo relator, o deputado Roberto Costa. Segundo os deputados, esse material identificou a suspeita de cartel e toda a apuração vai ser encaminhada à Justiça. O relatório só foi concluído no meio da manhã. Precisou passar por alguns ajustes. São cerca de 20 páginas que trazem um resumo do que foi a CPI dos combustíveis. O documento aponta fatos que aparentemente são conclusivos, como o abuso na cobrança do valor dos combustíveis e formação de cartel no setor. Indícios de prática de cartel e de combinação de preços. A Grande Ilha, região metropolitana, exemplo, foi dividida em 29 áreas e 29 regiões, onde essas 29 áreas e regiões foi possível identificar que em todas elas há um indício forte, inequívoco, de combinação de preço. São coincidências recorrentes. E como bem disse o relator em seu relatório, essas informações serão encaminhadas ao CAD. CAD, que já proferiu uma decisão condenando o Sindicato de Postos de Combustíveis do Maranhão e outros postos em 2016 pela prática de combinação de preço. O relatório destaca de forma mais especial o envolvimento de Josival Cavalcante, o Pacovan, que teria usado o nome de uma mulher em postos que ele seria o real proprietário. Foi perguntado, inclusive, para ela se era a proprietária dos postos. Ela disse que só emprestou o nome dela. Daí você já vê que não tem nada a ver com a CPI. Mas o depoimento dela foi muito grave, essa é a grande questão. E que a gente terminou adentrando
numa situação que não era da nossa responsabilidade enquanto CPI. Quando ela cita que era, vem cá, você era laranja do Pacová? Ele disse, não, eu sou laranja. Não, isso é um dos crimes que não estava dentro do trabalho da CPI e que foi colocado dentro da CPI em função do depoimento da própria Rafaele. Lembrando que Pacovan deveria ter prestado depoimento nesta semana, mas não foi por ter uma decisão judicial que garantia a ele o direito de não ir à CPI. O relatório foi aprovado por todos os membros. Agora segue para diversos órgãos para que sejam dados novos encaminhamentos, como aprofundar as investigações. Aprofundando esse resultado da CPI dos combustíveis, recebemos aqui no estúdio o deputado estadual Duarte Júnior, que presidiu essa CPI. Muito boa noite, deputado, seja bem-vindo. Começo questionando o que todos querem saber. Qual é o próximo passo? Isso vai para a Justiça, mas tem um desdobramento a fim de que tenha uma repercussão positiva para a sociedade do Maranhão? Primeiro, boa noite a você, boa noite a todos os consumidores que estão acompanhando. Hoje nós já tivemos um bom resultado, um primeiro passo alcançado, uma primeira etapa alcançada, que é a realização da conclusão dos trabalhos com um relatório conclusivo. Sim, está provado, nós temos provas, documentos, o relatório foi conclusivo ao afirmar que houveram aumentos abusivos no valor do combustível. Para você, dona de casa, consumidor que está acompanhando, pode se perguntar qual é a diferença, porque nós sabemos que o preço está caro, que o valor está abusivo para o consumidor. A diferença é que não é só uma afirmação. Nesse momento nós temos documentos, nós temos notas fiscais, nós quebramos o sigilo fiscal das empresas, dos fornecedores de combustível, que comprovam que eles compravam combustível por um preço, vendiam para o consumidor com uma margem de lucro. E antes de comprar um combustível mais caro para revender, já aumentavam o preço cobrado ao consumidor. Ou seja, prática comercial abusiva de acordo com o artigo 39, inciso 5 e inciso 10. Tem prova, tem documento desse aumento abusivo. E isso vai chegar agora na Justiça. E o pedido feito à Justiça é para que determine a redução do valor cobrado ao consumidor. A mesma estratégia nós estudamos e realizamos em 2015 e conseguimos uma decisão para reduzir o valor do combustível. Isso aconteceu em 2015 e agora com muito mais documentos nós vamos com plena convicção de que nós vamos conseguir baixar mais uma vez. Deputado, um dos pontos também que foi tocado durante a CPI, durante essas discussões, é o envolvimento do ICMS. A Cefaz também entrou nesse processo das investigações, de diálogos. Esse documento também vai para a Cefaz para que seja avaliada uma possível redução desse ICMS? Olha, o que foi comprovado também com a CPI, inclusive com o relatório da oitiva do presidente do Sindicato de Postos de Combustíveis do Maranhão, o senhor Leopoldo, ele afirmava que se houvesse redução, se o imposto zerasse, ele não garantiria redução ao consumidor. Isso nós comprovamos por duas razões. Primeiro, o governo federal zerou PIS e COFINS, não houve redução para o consumidor. O governo do estado, do Maranhão, reduziu de 18% para 14% a alíquota do ICMS para gás de cozinha, não reduziu para o consumidor. Então o problema é que tem empresários que estão majorando o seu lucro, estão combinando o preço. Nós comprovamos que existem indícios de combinação, de prática de cartel. E o estudo apresentado para a Secretaria de Fazenda se dá em duas razões. Primeiro, demonstrando que alguns empresários estão sonegando o imposto, não estão emitindo a nota de venda ou a nota de compra, ou seja, há uma sonegação de impostos que prejudica a realização de políticas públicas como educação, saúde, asfalto, a sua rua está esburacada, é porque o imposto não está chegando através de serviço, em razão de sonegações como essa. Encaminhamos a Secretaria de Fazenda para que aqueles empresários possam ser realmente autuados. E também sugerindo um outro programa, mais um programa de incentivo fiscal, como há no gás de cozinha para a gasolina. Deputado, falei antes da gente exibir a informação sobre a CPI de uma operação nacional acontecendo também em outros estados. Existe uma preocupação nacional, existe um problema nacional. O preço do combustível é determinado pela variação do dólar, que é estabelecido pela Petrobras. Essas fiscalizações, elas têm real valor? Elas precisam ser aumentadas no nosso estado, por exemplo? Para reduzir em um valor significativo, é preciso um conjunto de ações. Primeiro, o que nós estamos fazendo aqui, fiscalizando a ponta, para que não haja cobrança abusivas ao consumidor. Como eu disse, é errado quando o empresário compra um produto por um preço X e ele repassa o lucro ao consumidor. Até aí está correto.
Mas se ele compra esse produto por X e não há aumento nesse produto, ele realiza um novo reajuste ao consumidor, aí está errado. É essa que é a configuração da prática abusiva. E, além disso, uma política de preços adotada pelo governo federal desde 2017. Essa política de preço vem prejudicando tanto consumidores quanto fornecedores. E aí nossa sugestão é para que o governo federal mude essa política de preço, porque isso prejudica consideravelmente o cidadão consumidor, ainda mais nesse momento de crise. É o momento de fazer um diálogo, portanto, com a bancada federal, de estender esse diálogo com os entes de Brasília? Com certeza. Nossos deputados federais, nossos senadores precisam compreender que a realidade de quem está aqui de baixo é uma realidade precária, as pessoas estão sofrendo. E o governo federal precisa ser pressionado para que mude essa política de preço adotada para a questão do combustível. Aí sim, nós vamos conseguir garantir uma redução muito maior. Enquanto isso, vamos conseguir avançar, porque esses documentos, essas provas vão chegar na Justiça e confiamos que vamos conseguir uma decisão favorável no sentido de reduzir o valor do combustível no estado do Maranhão. Vale lembrar que a situação está complicada em todo o país, por isso que a participação do governo federal é fundamental. Deputado Duarte Júnior, nosso tempo terminou, mas muito esclarecedor sua participação. Parabenizo o trabalho frente à CPI. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, desejo uma boa noite a todos e está aqui o nosso trabalho. Temos plena convicção de que logo, logo a Justiça vai decidir com base nesses documentos em prol do consumidor. Bom, e a gente segue para o intervalo, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com outras informações aqui no Jornal da Guará.